No vídeo de hoje eu separei para você os top 10 notebooks custo-benefício para estudar e trabalhar. Surgiram novos modelos no mercado, alguns excelentes e outros péssimos. Então eu decidi atualizar essa lista com os que mais estão compensando, indo desde opções mais básicas até modelos com mais desempenho, tudo de forma simples e fácil de entender. Então, sem mais enrolação, bora pro que interessa. Primeiramente, olá, eu sou Gianluca, técnico analista de TI, e você está no canal GBC Tech. Começando então pelos notebooks básicos, em 10ª posição, aparece o Samsung Galaxy Book Go, um notebook básico, porém excelente. Ele conta com o processador Snapdragon 7C Gen 2, que é um processador mais básico, ideal para tarefas do dia a dia, dando conta aí de, por exemplo, navegar pela internet, ler PDF, aulas online, ver filmes, redes sociais, tarefas EAD, coisas mais simples do dia a dia. Na faixa de preço desse notebook, você só encontra modelos com Intel Celeron, que é um processador extremamente fraco, então sinceramente fuja do Celeron, vá pelo menos no Snapdragon 7C Gen 2. Ele conta também com 4 GB de memória RAM, que hoje em dia é o mínimo para o dia a dia e estudo, não sendo indicado para multitarefas. Na parte de armazenamento ele vem com 128 GB, que é uma capacidade mínima hoje, mais dedicada para arquivos leves como Word e PDF. Só para você ter uma base, isso dá conta aí de mais ou menos 20.000 fotos em alta resolução. Na questão de tela, esse notebook surpreende bastante, vindo com uma de alta resolução, o que entrega imagem ótima com bastante detalhes. Conta também com câmera de alta definição, o que é excelente para videochamadas, e um ponto negativo dele, que não aceita nenhuma melhoria, então você fica bem limitado em questão de melhoria de desempenho e de armazenamento. Já na questão de bateria ele surpreende bastante, durando até 18 horas. Isso acontece porque a gente tem um processador de baixíssimo consumo com uma bateria de alta capacidade. Claro que vai depender do seu tipo de uso, mas a bateria dele dura realmente bastante. Então se você está com a grana curta e quer um notebook para tarefas mais básicas, o Samsung Galaxy Book Go acaba sendo uma boa opção. Ele tá saindo hoje na faixa dos R$ 2.100, tá um pouco mais elevado, geralmente ele fica na faixa dos 1.800 a 1.900. Lembrando que os links de todos os notebooks estão aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Todos são novos, atualizados, com garantia e nota fiscal. Partindo então para a 9ª posição, tem o Asus VivoBook Go 15, que é simplesmente um dos notebooks que eu mais falo aqui no canal. Ele vem com um processador AMD Ryzen 3 de última geração, que é um processador de entrada da AMD, ideal para tarefas do cotidiano e estudo. Conta também com 4 GB de memória, que é o mínimo hoje para você não ter dor de cabeça, e um armazenamento simples de 128 GB, que é o mínimo para arquivos mais leves. Já na questão de tela, esse modelo surpreende, vindo com uma tela maior de 15,6 polegadas de alta resolução, ou seja, uma tela grande com excelente imagem e bastante detalhes. Também conta com câmera de alta definição para videochamadas, e em questão de melhorias aceita de SSD, então tem como aumentar a capacidade de arquivos e programas, que é o armazenamento. Já na parte de bateria, tem uma autonomia aí de 3 a 4 horas, que é a capacidade padrão dos notebooks, geralmente fica nessa faixa. Se você está em busca de um bom notebook para tarefas simples do dia a dia e estudo, esse Asus VivoBook Go 15 com Ryzen 3 está compensando bastante. Ele está saindo hoje na faixa dos R$ 1.900, mais em conta do que o Galaxy Book Go, sendo que esse daqui é superior. Mas tem um detalhe muito importante. Antes de comprar um notebook, você precisa ver o sistema operacional dele, que é toda aquela parte visual que a gente mexe, abre arquivos e programas. Existem modelos que vêm com Windows, que é o sistema mais usado no mundo inteiro de computadores e notebooks, e outros que vêm com Linux, que é um sistema 100% gratuito. Algumas fabricantes, para baixar o preço do notebook, acabam vendendo com Linux ao invés de Windows. Dependendo da diferença de preço, compensa comprar um notebook com Linux mesmo e depois mandar formatar para Windows. Qualquer assistência faz isso tranquilamente. Notebooks com Windows vem escrito no título W11 ou Windows. Já modelos com Linux vem escrito Linux, KeepOS ou Debian OS. Então aqui eu tenho o notebook da Asus que vem com Windows, está escrito aqui no título, e neste outro anúncio um modelo com Linux, que inclusive está mais caro, coisa que geralmente não acontece. E aí, gostou dessa dica? Se sim, deixe o seu gostei aqui embaixo, assim o YouTube entende que o vídeo é bom e recomenda ele para outras pessoas que também precisam de ajuda. Passando agora para a 8ª posição, aparece o Lenovo IdeaPad 1i, um notebook um pouco mais simples da Lenovo. Ele também conta com um processador AMD Ryzen 3 de última geração, que é excelente para tarefas do dia a dia e estudo. Conta também com 4 GB de memória RAM, que é a quantidade mínima hoje, e um SSD um pouco maior de 256 GB, que é um armazenamento mais padrão para os notebooks, indicado também para arquivos leves como Word, PDF, planilhas e textos, cabendo aí mais de 40.000 fotos em alta resolução. Na parte de tela ele tem uma mais simples HD, então não
oferece tantos detalhes nas imagens, mas já conta com câmeras de alta definição para videochamadas e aceita melhorias tanto de SSD quanto de memória RAM, então tem como melhorar o armazenamento dele e também o desempenho, adicionando mais memória. Sua bateria é bem padrão, durando aí de 3 a 4 horas. Se você está em busca de mais uma opção para tarefas do dia a dia e estudo, esse Lenovo acaba sendo uma boa escolha, ficando na casa dos R$2.000 a R$2.100. Na data desse vídeo, o Asus está compensando mais porque ele tem uma tela melhor e está com preço mais em conta, mas os preços costumam variar dependendo do estoque, por isso eu recomendo ficar de olho em mais de um modelo. Agora presta atenção no seguinte, esses notebooks básicos possuem apenas 4 GB de memória RAM, que é o mínimo hoje, não dá conta de multitarefas. Então se você é aquele tipo de pessoa que usa muitas abas abertas ou programas abertos ao mesmo tempo, vai para a próxima categoria. Indo para a categoria de entrada, em 7ª posição, aparece o notebook Positivo Vision i15, um dos poucos notebooks da Positivo que realmente presta. Ele conta com um processador Intel Core i3, que é um processador de entrada da Intel. Só para você entender melhor, a Intel e a AMD são concorrentes diretas, ambas fabricam processadores de ótima qualidade, e nesse caso ele é indicado para tarefas do cotidiano, estudo e trabalho. Na parte de memória ele conta com 8 GB, que é a capacidade ideal para multitarefas, dando conta aí de várias abas ou programas abertos ao mesmo tempo. Conta também com um SSD grande de 512 GB, que oferece uma alta capacidade para arquivos mais pesados como filmes e vídeos. Aguenta aí mais de 80.000 fotos em alta resolução. Essa capacidade costuma ser mais que o suficiente para a maior parte das pessoas. Conta também com uma tela de alta resolução que entrega imagem ótima com bastante detalhes e uma câmera de alta definição com Luminabar, que são barras de LED em cima da câmera, entregando uma alta qualidade de imagem e uma ótima iluminação. Essa daqui é a imagem da minha webcam com uma boa iluminação e essa daqui é sem iluminação, que dá uma diferença gritante. Além disso, é um notebook que não te limita em questão de melhorias, possibilitando tanto de SSD quanto de memória. Então tem como aumentar a capacidade de arquivos ou programas e desempenho. Em questão de bateria, fica naquele padrão de 3 a 4 horas. Se você está em busca de um notebook mais voltado para multitarefas simples do dia a dia, estudo e trabalho, esse Positivo acaba sendo uma boa opção, ficando na casa dos R$ 2.300 na versão com Linux. Partindo para a 6ª posição, aparece novamente o Lenovo IdeaPad Win, numa versão superior. Ele também vem com processador Intel Core i3, uma geração mais atual de 12ª, que é excelente para multitarefas do dia a dia, estudo e trabalho. Isso graças também aos 8 GB de memória RAM, que é o ideal hoje. Tem um SSD de 256 GB, que é um armazenamento mais padrão, e por ser uma linha mais básica, conta com uma tela mais simples, que não entrega imagens com tantos detalhes, mas já vem com câmera de alta definição para videochamadas e possibilita melhorias de SSD e memória RAM. Então tem como colocar um armazenamento maior e melhorar o desempenho desse notebook. Sua bateria segue o mesmo padrão dos outros notebooks, durando aí de 3 a 4 horas. Então aqui temos mais uma ótima opção visando tarefas simples do dia a dia, estudo e trabalho, com o preço ficando na casa dos R$ 2.300 a R$ 2.400. Mais um alerta para você. Eu sei que tem bastante informação, questão de processador, memória RAM, SSD. Eu tento simplificar ao máximo, mas é bastante coisa. Então se você ficou com alguma dúvida, pode comentar que eu vou te responder assim que possível. Geralmente aí no prazo de 1 a 2 dias. Agora, em 5ª posição, aparece o HP 256G9, uma linha que fez muito sucesso nos anos anteriores e voltou agora mais atualizada. Ele conta com um processador Intel Core i3 de 13ª geração, o mais atual de todos, ou seja, um processador recente ideal para multitarefas de estudo e trabalho. Vem também com 8 GB de memória RAM, que é o ideal hoje para você não ter dor de cabeça com multitarefas, SSD de 256 GB, que é um armazenamento mais padrão, ideal para a maior parte das pessoas, e assim como o Lenovo, vem com uma tela mais simples, HD, o que não oferece imagem com muitos detalhes, porém já conta com câmera de alta definição e não te limita em questão de melhorias, aceitando tanto de SSD quanto de memória RAM. Então tem como melhorar o espaço e o desempenho desse notebook. Sua bateria tem uma autonomia maior, durando de 3 horas e meia a 4 horas e meia, o que é ligeiramente superior aos outros notebooks. Isso acontece porque a gente tem uma melhor bateria e um processador mais eficiente. Ele também conta com entrada para cabo de rede caso você não queira usar o Wi-Fi, mas se você for usar o Wi-Fi, tem as conexões mais recentes, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3, que são as conexões mais rápidas e seguras do mercado. O HP 256G9 acaba sendo mais uma excelente opção para você que quer um notebook para multitarefas do dia a dia, estudo e principalmente trabalho, ficando na casa dos R$ 2.339. Nessa faixa de preço não tem nenhum outro com as mesmas conexões que ele, mas muito cuidado com o seguinte, se você for trabalhar com muitas coisas ao mesmo tempo ou multitarefas mais exigentes, vai precisar de um processador mais potente, que você encontra nos notebooks intermediários, a minha categoria favorita. Indo então para os notebooks
notebooks intermediários em quarta posição da lista, aparece de novo o Asus VivoBook Go 15, nos notebooks que eu mais recomendo aqui no canal. Ele conta com o AMD Ryzen 5 da série 7000, um dos mais atuais que tem, que é um processador intermediário, dando conta aí de multitarefas simples como, por exemplo, dia a dia, estudo e trabalho, e tarefas mais exigentes como, por exemplo, várias multitarefas, edição básica, jogos leves como The Sims, LoL, Valorant, CSGO, programação tanto web quanto mobile, marketing digital e projeção de tela também para multitarefas e apresentações. Eu gosto muito desses notebooks intermediários por causa dessa flexibilidade de uso. Conta também com 8 GB de memória, que é a quantidade ideal para essas multitarefas, e SSD de 256 ou 512 GB, tem as duas versões. O de 256 oferece uma capacidade mais padrão, aguenta aí cerca de 40.000 fotos em alta resolução. Já o de 512 oferece uma alta capacidade para arquivos mais pesados, aguentando aí mais de 80.000 fotos. Mas afinal, como saber essa informação? É sempre no título ou na descrição do anúncio. Então aqui eu tenho um notebook Asus com 256 GB de SSD e nesse anúncio o mesmo modelo na versão com 512 GB, que inclusive está com uma pequena diferença de preço, vale mais a pena. Esse Asus conta também com uma tela de alta resolução, o que gera imagens excelentes com ótimos detalhes. Já vem também com câmera de alta definição e aceita melhorias de SSD, então tem como aumentar a capacidade para arquivos e programas. Já em questão de bateria, fica naquela faixa comum de 3 a 4 horas. Lembrando que, por ser um notebook com mais desempenho, se você for realizar tarefas mais pesadas, ele vai consumir mais bateria. Se você está em busca de um notebook excelente para tarefas do dia a dia, estudo, trabalho e quer uma margem extra de desempenho, o Asus VivoBook Go 15 acaba sendo uma ótima opção. Ele está saindo na casa dos R$ 2.300 a R$ 2.400. Só para você ter uma ideia, isso daí é preço de notebooks de entrada. Por isso esse daqui é um dos notebooks que eu mais recomendo aqui no canal. Passando então para a terceira posição da lista, vem mais uma vez o Lenovo IdeaPad 1i, mas na sua versão intermediária, que conta com processador AMD Ryzen 5 ou Intel Core i5, ambos processadores intermediários, sendo excelente para multitarefas mais exigentes, como edição básica, jogos leves, programação e etc. Dentro dessa linha da Lenovo, você encontra versões com 8 ou 16 GB de memória. 8 GB acaba sendo a capacidade ideal para multitarefas e 16 GB digamos que é para um uso mais avançado, dando conta de multitarefas pesadas como virtualização. Mas afinal, onde achar essa informação? Você sempre vai olhar o título e a descrição. Então nesse caso aqui eu estou no modelo que tem 8 GB de memória e nesse outro anúncio o modelo com mais memória, 16 GB. Ele também tem opções com armazenamento de 256 ou 512 GB. O de 256 oferece uma capacidade mais padrão, já o de 512 é para arquivos mais pesados. Como é uma linha mais acessível, vem com uma tela mais simples, então não tem tantos detalhes nas imagens. Porém já conta com câmera de alta definição para videochamadas e permite melhorias tanto de SSD quanto de memória, então tem a possibilidade de melhorar o desempenho e o armazenamento desse notebook. Na questão de bateria, fica naquele padrão de 3 a 4 horas. Se você está em busca de um notebook com mais desempenho voltado para multitarefas exigentes, acaba sendo também uma ótima opção, ficando na casa dos R$ 2.600. Sinceramente, nesse preço está compensando mais o Asus, mas tudo depende disso daqui, o preço. Lembrando que os links para todos esses notebooks estão aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E se você gosta de vídeo assim, simples e direto ao ponto, clica no botão de se inscrever e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Eu tô preparando muito conteúdo top e didático para você. Passando agora para a segunda posição, já começa a aparecer alguns modelos mais premium, que é o caso do Dell Inspiron i15. Ele conta com Intel Core i5, que é um processador voltado para multitarefas mais exigentes. Aquelas tarefas que eu citei como programação, edição básica e jogos leves. Vem também com opções de 8 e 16 GB de memória, onde 8 GB é ideal para multitarefas e 16 GB é para um uso mais avançado, como multitarefas em grande escala. E na parte de armazenamento tem a opção de 512 GB ou 1 TB, que são 1024 GB, é coisa pra caramba. O de 512 já oferece uma alta capacidade para arquivos e programas. Já o de 1 TB oferece uma capacidade extrema, aguentando mais de 160.000 fotos em alta resolução, é muita coisa. Na parte da tela ele também não decepciona, vindo com uma de alta resolução padrão WVA, entregando imagens ótimas com bastante detalhe e excelentes cores. Realmente no quesito de qualidade, a Dell é referência no mercado. Conta também com câmera de alta definição e permite melhorias tanto de memória quanto de armazenamento, então tem como colocar uma maior capacidade e desempenho nesse notebook. Sua bateria também ganha destaque, durando aí de 3 a 4 horas e meia, o que é ligeiramente superior aos outros modelos. Se você está em busca de um notebook mais premium, com uma alta qualidade de imagem e voltado para multitarefas mais exigentes, esse Dell acaba sendo uma excelente opção na casa dos R$ 3.200.
Agora, em primeira posição da lista, vem o Samsung Galaxy Book 4, um dos melhores notebooks que tem. Ele conta com Intel Core i5 de 13ª geração, um processador extremamente recente e ótimo para multitarefas exigentes. Vem também com 8 GB de memória, que é a capacidade ideal para essas multitarefas, e SSD tanto de 256 quanto de 512 GB. A escolha vai realmente depender do seu tipo de uso, se você tem muitos arquivos ou não. Já em questão de tela, ele tem uma de alta resolução do tipo IPS, entregando uma ótima qualidade de imagem e detalhes com o melhor padrão de cores que tem. É um notebook premium mais acessível com a melhor tela do mercado. Como não podia faltar, conta também com câmera de alta definição, e na parte de melhorias ele aceita de SSD, então tem como aumentar a capacidade para arquivos e programas. Já sua bateria dura aí de 4 a 5 horas, isso acontece porque ele tem um processador mais recente e eficiente, contando também com entrada para cabo de rede, então você não precisa do Wi-Fi se você não quiser, e as tecnologias Wi-Fi 6 com Bluetooth 5.2, que são as conexões mais recentes, rápidas e seguras do mercado. Aqui você tem mais uma opção de notebook premium voltado para multitarefas exigentes, e sério, a tela dele é sensacional. Ele tá um pouco em falta essa semana, então o preço subiu um pouco, tá na faixa dos 3.800, mas geralmente fica na faixa dos 3.000 a 3.200. Mas eu separei uma dica bônus para você. Se você tá em busca de mais opções de alto desempenho como essas daqui, clica nesse vídeo onde eu mostro os top 10 notebooks intermediários custo-benefício. Espero ter te ajudado, até o próximo vídeo e falou!